Agora, na FM Cultura, você ouve Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier. Não mais lágrimas, risos, brados de vitória, imprecações sentidas, mas ao braço que vexava a terra e as selvas, desbravava, sucedeu o tatalar das aves módulas, aos gemidos e aos brados, aos suspiros e às juras, o sussurro da mata. No pampa, sozinha entre solidões áridas, ponto mais deserto e mais nu da paisagem deserta e nua, a tapera fica, perdurada nos escombros, sarcasticamente ereta e descolmada, altivamente serena, morta e de pé. Nós estamos às voltas com a tapera porque é uma das temáticas mais caras e mais exploradas. Nunca deixo de lembrar Venceslau Varela quando diz que teve o atrevimento de escrever sobre a tapera, porque muitos grandes haviam feito isso. Olha que não é pouca coisa o Venceslau Varela dizer isso, porque ele é um desses grandes, mas era um cara humilde, era um cara de origem de campo, como João da Cunha Vargas, diga-se de passagem. Então ele diz isso. Serafim Rota Garcia se invocou com a tapera, Romildo Risso se invocou com a tapera. Será que eu devo? Ainda bem que o fez. Nós temos vários temas, várias obras literárias sobre a tapera. Mas quem nos provocou hoje, não que seja a primeira vez que a gente fala desse tema, também é recorrente aqui no Cantos, ao longo desses 6 anos, mas quem nos provocou hoje foi aquele cara que nos deu ó de casa, que monstro. Alcides Maia, o primeiro gaúcho a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e que lá no iniciozinho do século XX, há mais de 100 anos, lançava Tapera, um livro de contos que passou a ser algo da antologia da literatura brasileira e rio-grandense em especial, e não que fosse sua primeira obra. Ele tinha um romance do ano anterior, Tapera 1911, ele tinha escrito outras coisas, ensaios, enfim, mas lança um romance em 1910. E vocês querem saber o nome desse romance? Quem não tá com ele de memória, de quem curte o Alcides Maia? Ruínas Vivas. Ora pipocas, tapera, ruínas vivas. É por isso que é tão emblemático esse assunto da tapera, porque, como a gente também já disse muitas vezes, o nosso sul de continente, o nosso Rio Grande do Sul em especial, parece estar sempre falando de algo que está morrendo, que deixou só traços para quem sabe encontrá-los, traços de essência, de alma, ou externos como costumes, como hábitos, como linguagem, mas sempre algo morrendo. É incrível como há 150 anos se fala do nosso mundo gaúcho como algo morrente e que é preciso conhecê-lo para resgatá-lo, para eventualmente impedir que ele morra, pelo menos por agora, coisas desse tipo. Ou, mais pessimistas, aqueles que se despedem e dizem que conheceram o mundo gaúcho na sua infância, na sua vida familiar, na cidade de onde saíram, no seu tempo, mas que ele agora não existe mais. E procurem, porque chega a ser engraçado. Há tanto tempo se diz isso que chega uma hora que a gente tem que se perguntar, mas morre ou não morre esse negócio? A todas essas, esse grande escritor escreve Ruínas Vivas. Vejam que tá tudo o que eu acabei de tentar dizer num período comprido dos meus, tá dito nesse título. Ruínas, pero vivas. Ruínas Vivas em 1910, Tapera em 1911, Alcides Maia, magnífico, amado pelo Augusto Maier, por mim também pela via do Augusto Maier, que eu admiro profundamente a prosa do Maier e prestei atenção no que ele dizia sobre o Alcides, enfim. Feras. Quem gosta de pretexto, morreu em 2 de outubro de 44, lá no Rio de Janeiro.
um cara nascido em 1878 em São Gabriel, da terra dos Marechais, nosso querido Alcides Maia. E ele nos traz essa proposta de tapera para o programa de hoje, porque é uma proposta irrecusável, irresistível, como irresistível é a imagem de uma tapera, seja num quadro, seja no meio da campanha. Vai dizer, pode até ter um pouco de medo da tapera e fantasma são rimas perfeitas. Também pode ter um pouco de ambição, porque a tapera costuma ter uma panela de dinheiro enterrada. Enfim, a tapera mexe com a gente. E mexe com os cantos do sul da terra. Vocês já vão ver alguns exemplos, que são só alguns pensados entre muitíssimos.